Gente querida, alegria do encontro, sou Nina Veiga e estou aqui no canal Paz e Bem, a produzir conhecimento a partir da antroposofia da imanência, num ativismo delicado por uma estética da vida viva. E estamos inaugurando a 13ª temporada do programa que tem como título Antroposofia da imanência, ativismo delicado por uma estética da vida viva. E essa 13ª temporada tem como tema espiritualidade como humanismo, humanismo como espiritualidade. E temos o primeiro episódio. Que espiritualidade? Que humanismo? E temos uma novidade, um convidado muito especial. Yuri Rodrigues da Cunha, historiador, sociólogo e pedagogo, mestre e doutor em ciências sociais, especialista em pedagogia Waldorf. E ele é professor de classe na escola João Guimarães Rosa, lá em Ribeirão Preto. O currículo do moço não é brinquedo, não. Mestre e doutor em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista Júlia de Mesquita Filho, Faculdade de Filosofia e Ciências de Marília, São Paulo. Bacharel em Ciências Sociais, licenciado em História e tem como campo de pesquisa e área de interesse a política contemporânea brasileira e a educação, em especial a antroposofia. E vamos conhecer o que esse jovem doutor vai trazer para nós. Ele fez uma ementa que diz: o presente curso busca refletir sobre os conceitos de espiritualidade e humanismo a partir do pensamento de Rudolf Steiner. Transvalora e procura compreender a espiritualidade steineriana como uma ferramenta emancipatória decolonial. Eita! A partir dessa cosmovisão, apresenta outra relação entre sujeito e objeto, sem a dominação de um sobre o outro. Este fundamento é justamente uma lógica de pensar a relação do ser humano com o mundo, semelhante a cosmovisões de diferentes povos e culturas e seus diversos saberes de espiritualidade. Assim, o programa quer fazer ver que o pensamento de Steiner, na medida em que nos convida para olharmos para o nosso tempo, também pode ser um importante dispositivo decolonial. E nesse primeiro episódio, o Dr. Yuri vai nos trazer as hipóteses, a apresentação do tema e a justificativa. Vamos lá conhecê-lo. Yuri Rodrigues da Cunha, o que você vai apresentar para nós nessa série? Então, olá a todas, a todos. Então, como a Nina já me apresentou, eu sou o Yuri. E nesses nossos diálogos, nessas próximas semanas, a ideia é a gente abordar o tema espiritualidade como humanismo e humanismo como espiritualidade. E a nossa principal questão, ou principal ponto em abordar aqui, é tentar entender, à luz da antroposofia e de outros autores e outras correntes filosóficas, enfim, como que a gente pode pensar o nosso tempo, como que a gente pode pensar essas relações com a espiritualidade e pensar essa espiritualidade a partir de uma perspectiva humanista e pensar dessa perspectiva humanista não é aquele humanismo eurocêntrico, colonizador que a gente tem lá dos séculos XVIII e XIX, mas é pensar... Isso é legal, porque eu tenho batido muito no humanismo aqui no canal, naquele humanismo que nos trouxe até aqui, que é o humanismo que investe numa supremacia do humano.
E como a gente está cultivando um pensamento terrano, eu queria que você explicasse de que lugar você vai trazer esse humanismo. Bom, a ideia disso que eu estou aqui chamando de humanismo tem a ver com um processo de observação do próprio ser humano e de pensar esse ser humano a partir das suas autopoieses, da sua construção de si, dessa sua construção do seu tempo, e de que mundo e tempo é esse que ele construiu, e será que é esse tempo e esse mundo que a gente quer continuar construindo? Então, esse lugar do humanismo aqui está muito mais nas inquietudes e nas inquietações de observar o nosso tempo e o nosso espaço e perceber que o fruto desse humanismo moderno, eurocentrado, ele nos levou à tragédia sem fim. E é justamente essa perspectiva desse humanismo que nos leva a essa tragédia que eu acho que precisa ser discutido, ser refletido, ser observado, ser questionado, ser transfigurado e transformado em virtude de um humanismo onde caiba de fato todos os seres humanos. E esse humanismo onde caiba todos esses seres humanos é aquele humanismo onde as diversas cosmovisões são trazidas para dentro do cenário, são colocadas como elementos do protagonismo, não apenas uma única forma de uma racionalidade moderna e eurocentrada, como se fosse ela a representante desse ser humano. Que isso é uma possibilidade só do ser humano. Existem infinitas outras possibilidades e outras formas de se pensar esse humanismo, mas que, de alguma forma, esse humanismo, que, atravessado por essa relação de espiritualidade, isso que eu estou chamando de espiritualidade, é atravessado por essa perspectiva onde as diferentes cosmovisões podem ser compostas num belo tecido traçado e fiado, né? Como essa trama que a gente vê aqui atrás de nós, nesse tecido bem costurado, isso tudo compõe uma bela rede. E essa bela rede é uma rede universal e humana, onde todos esses fios que são coloridos e que têm suas texturas diferentes podem compor uma linda colcha. Então, essa espiritualidade é pensar esse ser humano aberto a si, aberto ao mundo, que percebe o outro e que se reconhece no outro. E que eu só posso ser humano e só posso me considerar humano na medida em que eu observo o outro, reconheço o outro e me enxergo no outro. Quase como uma espécie de uma filosofia Ubuntu, se a gente fosse colocar nesse sentido, né? Ok. Então, vamos colocar assim. Existe outros seres, outras culturas. A gente está estudando aqui no canal também a cultura dos objetos. Né? Você acabou de citar ali o tricô que está nos servindo de tela. Mas continua falando. Vamos seguir dentro daquilo que você está trazendo para nós. Só queria fazer esse à parte. A ideia desses nossos encontros e essas nossas reflexões passarão por alguns momentos, né? Esse primeiro encontro é para apresentar isso que eu estou chamando aqui, estou nomeando aqui de espiritualidade como humanismo e humanismo como espiritualidade. No próximo encontro, a proposta é que a gente consiga discutir, conversar um pouco e localizar essas questões do humanismo e da espiritualidade dentro do pensamento do Steiner, né, nas obras do Steiner. Num terceiro momento, entrar de uma forma mais específica na antroposofia, nessa espiritualidade em Steiner, entendendo essa antroposofia como uma praxis, ou seja, como uma relação na qual a minha ação prática e objetiva, ela é inspirada por um aspecto teórico, na mesma medida em que esse elemento teórico, ele está a todo instante observando essa realidade prática, né? Como uma indissociação da teoria e da prática. Num próximo momento, né, é entender esse humanismo em Steiner e como que esse humanismo, a partir de Steiner, ele nos permite ampliar para compreender outras culturas, outros sujeitos, outros tempos, enquanto elementos que constituem essa grande tessitura que é o ser humano, que é a humanidade.
por fim, né, ou num quinto encontro, essa espiritualidade como humanismo e o humanismo como espiritualidade, pensadas ela ao nosso tempo, ao nosso espaço, entendendo quais são os desafios que estão postos no tempo presente, no contemporâneo, e de que maneira que esse humanismo e essa espiritualidade elas não podem ser dissociadas de um aspecto político, e não dessa política com P minúsculo, né, mas de uma política com P maiúsculo que vai perceber esse ser humano, que vai pensar esse ser humano a partir das suas potências, a partir da possibilidade de atualização de todas essas suas potencialidades. E isso, evidentemente, tem a ver também com essa dimensão de pensar ou de compreender ou de sentir esse ser humano também a partir de uma perspectiva dessa espiritualidade, né? E por fim, o nosso último encontro, a proposta é que possamos aí refletir sobre uma decolonialidade espiritual e uma decolonialidade humanista, né? Então, a partir então de toda essa construção e tentando entender o nosso tempo e o nosso espaço, como que a gente, então, pode, a partir dessas categorias, olhar o mundo e pensar as nossas ações e as nossas práticas a partir delas. Bem? Bom, então, dito ou feita esta apresentação, né, quero entrar um pouco no nosso tema. É uma honra ter você aqui no canal, especialmente porque nós circulamos em torno disso. Até estamos chegando num conceito, ainda não foi ao ar, mas eu estou trabalhando nele, de humosidade. Ou seja, em vez de humanidade, humosidade, ou seja, aquilo que é o humus da terra, aquilo que favorece a vida terrana. Mas quero te agradecer demais de estar aqui conosco, de trazer isso que é o do humano, que a gente está olhando para as relações lá do seu campo de pesquisa, das ciências sociais, não é? As relações humanas, sociais. Esse é o nosso recorte agora. E claro que a gente está falando disso, mas pensando também nas relações do humano com todo o planeta. E fora dele também, né? Porque a gente está espalhando um pouquinho de lixo também por aí. Mas segue contando para nós o que você tem como hipótese da espiritualidade como humanismo e do humanismo como espiritualidade. Então, Nina, respondendo um pouco essa sua questão, né, desse humanismo, e aí quando a gente pensa, para responder, acho que é importante voltar um pouquinho do ponto de vista histórico, né, para a gente entender esse humanismo e entender de que lugar que é esse humanismo que eu estou tentando trazer aqui para a gente refletir, né. Se a gente for pensar nesse humanismo, nesse conceito, nessa categoria clássica que a gente tem, né, nós estamos falando de um humanismo, de um movimento que marcou o modo de um pensar de um ser humano, mas de um ser humano específico, que é um ser humano europeu, que está ali no século XVI, no século XVII, na Europa, né, que começa, de alguma forma, se distanciar e se desvincular dessa perspectiva de um teocentrismo, onde você tem esse foco todo e essa busca toda desse ser humano da compreensão de Deus, ou dessa imagem que se tinha de Deus, muito atravessado por essa perspectiva do catolicismo, que vinha determinando ou dizendo qual era essa forma de pensar que deveria ser, e essa perspectiva, então, humanista, ela vai se dissociando dessa lógica e tentando buscar e entender no ser humano o que há de... o que desse humano se distancia desse mundo natural e desse mundo divino. E aí essa lógica de pensar esse ser humano no centro de tudo, ele também, por sua vez, ele é um movimento importante, porque na medida que a gente consegue se desvencilhar desse pensamento teocrático ou de alguma forma desse pensamento religioso, nós conseguimos olhar para nós enquanto seres humanos, ao mesmo tempo que o problema se coloca aí quando essa perspectiva de pensar esse ser humano está vinculada a uma tentativa de domínio, de manipulação da natureza.
né? E aí a gente lembra, inevitavelmente, de pensar, por exemplo, Francis Bacon com aquela célebre frase, né, o que é atribuído a ele, do conhecimento é poder. Quer dizer, eu conhecendo as coisas, enquanto ser humano, ser dotado de racionalidade, que posso compreender esse mundo, que posso compreender esse objeto que está distante de mim, eu posso exercer sobre ele uma relação de poder. E é então esse humanismo eurocentrado, né, que se constituiu enquanto humanista tem a ver, em certa medida, com essa tentativa de fazer com que esse ser humano se coloque numa relação de poder sobre o outro, sobre outras culturas, sobre o mundo, sobre os objetos. E é exatamente essa perspectiva que se busca ser humanista, que na prática ela não se coloca enquanto humanista. Por quê? Porque esse ser humano só pode se constituir enquanto ser humano na medida em que está em relação com o outro. Eu não posso estar acima, porque se eu estou acima, eu sequer me reconheço enquanto ser humano, porque eu não reconheço o outro como ser humano, eu não percebo que o mundo também me compõe na mesma medida em que eu componho o mundo. Então essa perspectiva desse humanismo tem a ver com uma espécie de uma transvaloração dessa lógica desse humanismo, que coloca o ser humano no topo de uma cadeia, e na realidade nós não estamos falando de um topo, nós estamos falando de uma relação integrada, de uma relação de cooperação, de uma relação onde eu sou influenciado pelo mundo na mesma medida em que eu influencio o mundo, que eu sou influenciado por outras culturas e outros seres humanos na mesma medida em que eu também posso influenciá-los, e só posso me reconhecer enquanto ser humano na medida que eu reconheço o outro diante de mim, e que, portanto, a minha racionalidade, que supostamente me separaria do objeto, na realidade, ela me permite vincular a esse objeto, porque a minha racionalidade enquanto ser humano não pode ser constituída sem eu estar em relação com o mundo, sem estar em relação com o outro, sem estar em relação com o objeto. O produto do meu pensar, essa minha subjetividade, ele se dá no encontro com o outro, se dá no encontro, e é justamente esse encontro, não sou eu e nem a coisa, mas é o que está o entre, é o que está no nós. E é como que a partir daí, então, a gente pode pensar essa relação humanista, quando neste entre cabem todos, cabem todas, cabem todes, cabem todas as cores, né? Cabem, enfim, e é nesse sentido, dentro dessa lógica, desse humanismo, que é o principal eixo, ou nossa linha de argumentação aqui. E nesse sentido, eu acredito que esse entre tem a ver com a produção do espiritual. Esse espiritual que é a ligação entre tudo que há. Esse espiritual que não é só eu, não é só você, não é só o conhecimento, não é só a percepção, mas é uma coisa que habita no entre. Por quê? Porque esse entre, ele é aquilo... Tem até uma citação de Paulo Freire, uma pergunta freiriana que diz: a sua pedagogia é inclusiva ou excludente? A nossa espiritualidade, ela é inclusiva? Se ela é entre, ela é inclusiva. Porque eu posso estar entre qualquer objeto, pessoa, bicho, né? Elemento, que eu vou estar incluindo isso. É um pensamento até muito spinozano. Como que você vê esse seu entre? Esse entre, para você, é a espiritualidade? Isso, Nina, exatamente, né? Isso que eu estou chamando aqui desse entre é o espaço da espiritualidade. Porque, veja, né, o que acontece, ou o que ocorre, ou pelo menos como que a gente pode perceber isso que está nesse entre, né? Esse entre, ele pressupõe dois lugares, dois corpos, dois sujeitos, enfim. E ele tá comendo. Tá bom. Ele tá comendo muito. Ai, que bom. Ele tá com caso de fome. As meninas ganharam um porquinho da Índia ontem. E aí estão aqui nesse processo de conquista do porquinho. Mas voltando. Então, exatamente, essa espiritualidade está nessa relação desse entre. Porque quando a gente pensa em se entre, nós estamos falando do quê? Dois sujeitos, dois corpos, dois lugares. É algo que acontece nesse espaço, é algo que acontece nesse vazio ou nesse invisível, é o que acontece no indizível,
né? É aquilo que é um espaço de potência onde esse encontro acontece. E aí, quando nós percebemos essa relação desse entre, né? É o que está entre eu e você, Nina, é o que acontece no nós, é justamente o que acontece no nós é um espaço, ou é aquilo que nos potencializa, é aquilo que nos permite o desenvolvimento de uma potencialidade. E é justamente esse desenvolvimento da potencialidade que nós temos enquanto seres humanos, porque aí eu ouvindo você, eu posso me silenciar e aprender, e o inverso também é verdadeiro, é justamente neste entre que acontece essa, eu vou chamar aqui de magia, ou dessa mágica espiritual, que é onde as coisas acontecem no sutil, no indizível, e que isso atua sobre nós de uma forma muito potente e transformadora. Então, esse entre é justamente esse espaço que eu compreendo como esse lugar, ou como esse locus dessa espiritualidade. Ou seja, essa espiritualidade é aquilo que permite com que nós, enquanto seres humanos, podemos nos observar, podemos observar o outro, e na medida em que a gente se observe e observe o outro, a gente se transforma e a gente pode ser uma pessoa melhor, pode ser uma pessoa mais potente. E essa dimensão dessa espiritualidade aqui, o que nós estamos chamando de espiritualidade aqui? Né? O que eu estou compreendendo enquanto espiritualidade? Espiritualidade, nesse momento, nada mais é do que essa possibilidade de compreensão de nós enquanto seres humanos e desse mundo que existe, não fora de mim, mas que também se reflete em mim, do qual eu sou parte, do qual eu faço parte, do qual eu estou imerso e que, portanto, eu tenho um dever moral e ético de transformá-lo, de ajudá-lo a melhorar, né? Assim como ele também me ajuda. Então, essa espiritualidade é exatamente isso, aquilo que nos movimenta para que possamos sermos seres humanos melhores e vivermos num mundo melhor. E eu não posso viver num mundo melhor eu não posso viver num mundo melhor se eu não me transformo num ser humano melhor. E não posso me transformar num ser humano melhor se eu não ajudo e não colaboro para que este mundo também se transforme para o melhor. E claro que a gente pode pensar em levar isso para um relativismo. Bom, mas o melhor para mim pode não ser o melhor para Nina, por exemplo, ou para quem está nos ouvindo. Agora, uma dimensão que a gente pode pensar, o que é o melhor? É aquilo que afirma a vida, é aquilo que traz felicidade, é aquilo que o Spinoza chamaria de thanatos, é aquilo que afirma a nossa vida, é aquilo que nos dá potência de viver. E certamente, onde a vida pulsa, onde essa potência emerge, isso certamente é uma relação de espiritualidade, de afirmação da vida. Não pode ser o inverso, não pode ser o contrário. Muito bem. Acho que vai ser um caminho importante para nós. É a primeira vez que a gente traz um convidado aqui no canal Paz e Bem, para nos conversar com a gente. E o doutor Yuri Rodrigues vai poder nos conduzir por esse caminho delicado, porque falar de humanismo e espiritualidade é um território muito delicado nos dias onde humanismo e espiritualidade são usados como arma. Então, como é que a gente consegue desenvolver um pensamento? Como que a gente consegue fazer com que essas duas palavras não sejam apropriadas de maneira a apequenar o outro, não é? Então, eu acho que esse é o grande desafio, ao invés de jogar fora essas palavras, né, a gente resgatá-las e trazer os conceitos, os significados, as potências que nela habitam, e que hoje a gente tem que fazer muito esforço para que isso seja visto, não é? Yuri, preparou mais alguma coisa para hoje ou podemos já pensar em nos despedir? Acho que a gente já podemos ir pensando nessa despedida. Só gostaria de fazer um comentário, Nina, a partir do que você trouxe, né, de pensar esses dois termos, esses dois conceitos que são bastante delicados, né? Se partimos do pressuposto de que
é necessário um pensar vivo e de que, em alguma medida, o conceito ele é morto, abandonar esses conceitos que foram construídos por um momento histórico, por uma humanidade que se colocou nesse lugar de domínio sobre o outro, abandoná-los seria, inclusive, esquecer todas essas atrocidades. E quando a gente resgata esse conceito agora com consciências para transformá-lo a partir de uma imagem viva, onde caibam todos, a gente consegue esquecer, ou pelo menos a gente se lembra de todas essas atrocidades, coisas que a gente não quer repetir, em nome de um ser humano, em nome de uma raça, em nome de alguma coisa que se coloque como alguém iluminado, como alguém que está ali, então, para exercer essa bênção divina. Se a gente for lembrar, por exemplo, do Destino Manifesto, ou de como os nazistas arianos se colocavam, como os boeres na África do Sul, enfim, por aí a gente tem um monte de exemplos que nem vale ser citado por aqui, mas que quando a gente esquece e abandona esses conceitos, o risco de em algum momento a gente cometer também e termos erros, ele é importante. Então, por isso, eu considero... Você mesmo usou uma palavra que eu acho que a gente pode voltar a falar aqui. É necessário transvalorar. Esses conceitos. Essa transvaloração tão indicada por Nietzsche, a gente precisa aprender a fazer em muitas coisas. Né? Não é jogar fora, mas transvalorar. E eu acho que você vai nos ajudar a fazer isso com o humanismo e com a espiritualidade, porque este é um canal de espiritualidade plural. Por isso, Yuri, querido, agradeço a sua companhia, te aguardo na próxima semana. Muito obrigado, Nina. Até o nosso próximo encontro. Muito obrigado também aos telespectadores que estão nos ouvindo aí. Se tiverem dúvidas, comentários, perguntas, podem enviar e a gente vai respondendo na medida do possível. Muito obrigado, Nina, pelo convite. Dizer que é uma honra estar aqui dialogando e conversando com você e podendo, enfim, pensarmos juntos. Alegria minha. E sigamos juntos, pois assim somos mais fortes.